Bem-vindos a mais um podcast aqui do Upload Geek, galera. Estou mais uma vez aqui, o Brian, e também com meu amigo aqui, Tecnourso. E aí, guardiões, tudo bem? Hoje a gente tem um tema polêmico, hein? Que é o fim das mídias físicas. Agora é praticamente oficial, né? A Sony deu o pontapé, não foi ela sozinha, calma, teve o GTA. O GTA que iniciou e a Sony pegou o bonde, né, o Tecnourso? Isso, entrou no barco, no trem e tentou passar sem pagar pedágio, mas tá saindo caro essa afirmação. Bom, Exatamente. a gente vai até discutir bastante aqui e no final vamos dizer se é momentâneo ou se a reclamação vai perdurar. Exatamente. Basicamente, galera, teve a notícia resumindo aqui pra vocês, né? Primeiro teve a polêmica em torno do GTA 6, né? Que a gente teve aí a questão do GTA 6 não vir em mídia física, né? Eles, basicamente, a Rockstar falou, então, gente, até a versão supostamente física vai ser só um código dentro de uma capa. Então você vai comprar a caixinha, né? Igual os jogos de PC há um tempo atrás, inclusive. Acho que até hoje em dia, jogos de PC, quando você compra, é o código pra você resgatar na Steam, né? Você comprar ele físico, entre aspas. Não vem nem CD. É o código do... Código na case. Exato. É o code na box, né? Que o pessoal chama, né, lá nos Estados Unidos. Isso. Mas basicamente é isso. Então o GTA começou... Aí a Sony aproveitou o embalo, viu que vendeu bem, que a galera tava empolgada com o GTA, que não ligou de não ser físico. E resolveu falar, beleza, a partir de agora, pessoal, a partir de 2028, nós não teremos mais mídia física. O que dá a entender, Tecnourso, não sei se tu concorda comigo, mas dá a entender que 2028 vai vir o PS6, viu? Porque tecnicamente ele seria totalmente digital. Sim. Eu acho que o Helix e o PS6 serão digitais. Mas bora contar uma historinha longa? Bora. E depois eu vou contar uma teoria minha do que porque também eu acho que vai ser digital, não só pelo lucro, mas eu tenho uma teoria. Pode mandar. Porque é o seguinte, a Sony, o braço de desenvolvimento de tecnologia dela é dono da criação do CD. Então lá nos anos 90 foi a Sony que criou por sócio o CD-ROM. Depois a Sony criou o CD, depois a Sony criou o DVD, depois a Sony criou o DVD maior ainda, foi criando o CD maior também, depois ela criou o Blu-ray. Então são todas tecnologias proprietárias. A gente que viveu essa época, a gente sabe que... mas tinha CD da Maxell, você se lembra que as outras empresas? Sim, mas essas empresas pagavam a Sony para ter o direito de fabricar a tecnologia. Entendeu? Exatamente, o CD regravava e tudo, né? Isso. É tanto que tem aquela história antiga que a Nintendo fez um acordo com a Sony ia colocar um leitor de disco. Case de leitor de disco no próximo console da Nintendo, no atual console da Nintendo. Isso. Só que aí viram que o disco não deu certo, a Sony lançou o PlayStation e deu certo, o resto é história. Bom, por que é importante a gente trazer isso? Porque não é só assim, vou parar de fazer mídia física. Sony também afirma, ninguém mais vai fazer a mídia física com o formato da minha tecnologia. Você entendeu? Sim. Então, é claro que vai ter o chinês, né? Sempre há um chinês, né? Não, a China toda vez, né? Inclusive teve uma notícia. Então teve uma notícia até que eles falaram que tinham criado um novo disco, que era superior ao Blu-ray, faz um tempo já, e que esse disco cabia até mais conteúdo, né? Mais do que o Blu-ray cabia até. Essa notícia, vamos ver se vai pra frente, e o processinho deixa aí. Lembrando que, por mais que eles criem um disco com a tecnologia, ainda é da Sony. Tem isso, exatamente. Então, pode ter essas barreiras. Patente, claro, né? A gente a patente, tá falando de supetão. Mas por que é importante dar esse detalhe? Porque não é só o fim das mídias físicas para games, é também o fim de mídias físicas para filmes, mas também é uma ordem de dizer assim, não vai ter mais. Exatamente, eu vejo esse futuro porque começou no PC, né? O PC foi o primeiro a dar o pontapé. Sendo bem realista assim, galera, assim, bem honesto, o PC foi o primeiro a fazer isso, né? Então assim, nem foi GTA, nem foi PlayStation, foi o PC. O PC começou com isso, né? Aí depois veio a Steam também, né? O Gabe visionário, né? Falou, vou criar uma lojinha digital, a galera compra. E assim, o PC, a questão do PC é que você não tem só a Steam, você tem a GOG, você tem a Epic. Tem concorrência, né? De vários preços diferenciados. Então, assim, o que a galera tá meio que batendo muito no PlayStation é essa questão da concorrência, né? Que só vai ter a loja da Sony e acabou. Sim, porque a Sony... Você lembra quando o Xbox falou que ia ser digital e a Sony ainda fez um vídeo zoando?
Lembro. Aqui. Que não ia poder Como emprestar, é que você empresta né? jogo pro seu amigo? Assim, então. isso, o cara empresta um Blu-ray, pô. Quer dizer, Exato. tem a discussão do monopólio, que é uma discussão interessante, por quê? Que é o seguinte, a Steam, ela foi pioneira, mas ela também tentou o monopólio, porque como só tinha a loja dela, ela nadou de braçada. Quando surgiu as concorrentes, ela não foi muito colega com as concorrentes. Tanto por isso que ela começou a fazer uma vertente até de PC somente Steam. Mas enfim, Steam Deck tá aí, o PCs, digamos, o console da Valve impagável tá aí. Mas interessante Voto ver impagável nisso, né? A gente critica a Sony pelo fim das mídias, mas a gente tem que aceitar que era inevitável. Eu acho que tem que partir desse ponto. Tem um colega que ele é colecionista. Não vou poder colecionar. Não, cara, agora que sua coleção vai valer, porque não fabrica mais. É que nem cartucho original de Nintendo, de Super Nintendo. A Nintendo não fabrica mais. Exatamente. Funcionando, tem valor. Isso é verdade. Ainda mais se ele nunca for utilizado. Então agora que vai ter valor. Agora é o seguinte, assim, para quem gosta de ter a mídia física, é questão mercadológica de que no mercado a mídia física sai mais barato. Isso, por Mesma exemplo. coisa ocorre com os jogos do Switch. Exato, igual, por exemplo, pegar um exemplo aqui que eu vi a galera mostrando, do Death Stranding 2, né? Quando ele saiu, ele lançou no PlayStation 5. A versão digital, parece que pré-venda dela tava acho que era 400 ou era 350, alguma coisa assim. E acharam de física, né? Por 200 e... acho que foi 230 ou foi 240. Então, assim, dava pra pagar R$100 a menos na versão física, né? Sim. A versão física tem a questão do mercado, o varejo, a compra em volume. A própria Sony incentivava o mercado de varejo. A Nintendo faz isso com a mídia dela. Ela incentiva, né, a venda da mídia física. Porque Sim. ela cria uma certa... É claro, a gente tem que sempre pensar... A gente tem que pensar regionalmente nesse ponto. O acordo que a Nintendo tem de varejo com mídia física no Japão é diferente do resto do mundo. Exatamente. Para cada país tem um acordo diferenciado. Inclusive... Tem país que ela nem lança. Fala assim, não, ali eu não vou nem lançar, só chega... O Brasil, durante muito tempo, só chegava importado. Exatamente. Muitas vezes era mercado cinza, só assim. Aí agora que eles estão trazendo, mas uma coisa que eu achei interessante, assim, que eu acho que toda a indústria devia adotar, é a questão do preço diferente para o digital e para o físico, né? Porque como o físico gera alguns custos a mais e o digital não, o digital ser mais barato que o físico, né? Esse seria o melhor caminho, na minha opinião. Esse é o ponto. O que a gente vê na atitude da Sony não que as outras empresas não tomassem essa atitude, porque a Microsoft fechou a mídia física no Brasil. Sim. Ela olhou para o varejo de mídia física no Brasil e falou, foda-se. Só que a Sony, ela cresceu muito nesse varejo, ela cresceu muito usando desse varejo, e hoje, numa cartada só, ela não fechou só o Brasil, ela fechou o mundo. 2028 não terá mais fabricação de mídia física. E eu vi depoimentos de gente da indústria, até da Ubisoft, que é o seguinte, não é que Sony não vai fabricar mais mídia física. Eu, lançar meu jogo no console da Sony, eu não posso fazer a mídia física pro console, você entendeu? Sim. Inclusive, eles até fecharam, né? Realocaram o pessoal que trabalhava na fábrica de mídia física, né? De Blu-ray. Sim, e a gente entende que eu vou repetir o que eu disse lá. Ia acontecer a qualquer momento, né? Você concorda? O que você acha? Você acha que ia ser pra sempre? Não, eu também acho que dificilmente a gente veria a mídia física eternamente. Assim, é claro que é igual a gente estava discutindo aqui no comecinho, antes do podcast, na questão de, até hoje ainda lançam disco, até hoje lançam CD, DVD, essas paradas. Beleza, mas é uma minoria que compra, né? Então, muita gente fala assim, pô, a comodidade, a praticidade do digital, que a gente vê essa diferença se você tem o jogo digital, você não precisa ficar toda hora trocando mídia, tirando a mídia, colocando a mídia, você já seleciona entre elas. A única coisa boa é a questão dos valores mesmo. Na minha opinião, assim, é o preço que influencia mais. Se der um preço mais justo, acho que fica mais fácil de aceitar, né? Isso. E aí entra o grande problema da atitude da Sony, porque ela não só virou as costas para esse varejo, visivelmente ela tomou essa atitude para ela monopolizar o controle. E é o seguinte, ela não quer a revenda, mas já vi análises sérias sobre isso, analisei os números e mesmo o mercado de mídia física sendo muito pequeno, só para você ter ideia, mais de 90% dos jogadores em Xbox e PlayStation jogam digital, eles não compram mídia física. Então, é coisa de 5%,
4%. Tem jogo que chega a dar apenas 1% de mídia física. Mas, o que acontece? Mesmo esse 1% de mídia física, ele se paga, entendeu? Então não é por prejuízo. Porque vamos supor que ela fizesse assim, ó, a gente vai lançar a mídia física, vai ser em tiragem menor e vai ser mais caro. Continuaria vendendo, por conta dos colecionistas. Você concorda? Exato. Sim, sim, com certeza. Eu fui na casa de um colega esses dias e eu vi os Amiibo, tá com quase 70 e tantos Amiibos. Caraca, quem dera. Se eu pudesse aí comprar. que a Nintendo vive. Pois é. Ele tem um canal que ele consegue comprar direto dos Estados Unidos, então tem amigo que ele paga $9, $10, $5. Claro que lá é outra realidade. O que acontece? Que o mais estranho é a Sony não dar nenhuma atenção de colecionismo para esse mercado. Eu acredito que a Nintendo no futuro vá fazer isso também, mas ela vai fazer assim, ó, compra um Amiibo, compra case com um livro, quer dizer, tem que ter alguma coisa, eu acho. Eu acho bem possível que ela faça uma coisa um pouquinho diferente ali. Acho que até essa questão aí da mídia, por exemplo, o Game Key Card, né? O Game Key Card eu tava vendo uma coisa que eu não sabia, né? Que o pessoal tá descobrindo por agora. Por exemplo, Game Key Card explicando basicamente pra galera é o seguinte. A mídia física da Nintendo, quando é um jogo dela, tirando por cópia atualmente, o jogo você não precisa instalar nada, a não ser que tenha um update ali de correção de bug, alguma coisa assim. Mas geralmente você só coloca o jogo, joga offline, fechou. O Game Key Card, você precisa da internet, você precisa instalar o jogo inteirinho. Então você só usa o Game Key Card para ser a chave de acesso do jogo. O que eles falaram que acontece, que descobriram recentemente, é que uma vez que você associa essa chave à sua conta da eShop, mesmo estando offline, a pessoa ainda tem acesso ao jogo. É claro, estando instalado, né, no caso. Inclusive é essa discussão que se faz, né? Porque é o seguinte, na verdade, o que Sony, Nintendo e a Microsoft vê na digitalização, relação da chave à conta, é de que ela impede o empréstimo. E assim ela vende correlativamente mais. Porque, assim, aí nós temos que admitir, existe um mercado paralelo de venda, contas, venda de, Acho que eu lembro. de jogos usados, grande. É grande. Você lembra na época do Play 3 e Play 4? Basicamente acabou. E na época do Play 3 e Play 4 o pessoal comprava jogo digital baratinho, que o pessoal compartilhava a conta. Você pagava por um jogo, né? Você logava a conta e você tinha um jogo. Só que era um monte de gente usando. Aí parece que, não sei se recentemente a Sony brecou pra quantas pessoas podem logar naquela conta ao mesmo tempo. Acho que hoje em dia não dá pra fazer isso, não tenho certeza. Eles criaram, hoje tanto o Sony quanto o Nintendo e quanto o Xbox... Tem um limite. Eu não sei dizer... tem um limite, eu acho que até Steam, as lojas, tem um limite, né? Tipo assim, você pode instalar a conta em 2, 3 computadores ou 2, 3 consoles. Isso, por exemplo, a Nintendo mesmo é só 2 consoles. Passou de 2, ela não deixa não. Sim, eu entendo que faz parte de um controle deles, mas aí entra a questão que a gente tem que discutir o seguinte... E já estava para acontecer. E era inevitável como a gente já previa, né? Lembro que a gente tinha conversa sobre isso há muito tempo aqui no nosso projeto. A gente já conversava sobre isso há muito tempo. A gente até fez um... O Charles fazia as piadinhas, você lembra? Joga no PC. Lembro. Não, inclusive, a gente chegou a fazer um podcast falando da morte das mídias físicas antes dela acontecer, né? Sim. E não aconteceu, né, tecnicamente, até porque a própria da Sony ainda é 2028, então ainda vai acontecer, né? Mas até todo mundo aderir, a gente vamos ver como é que vai ficar. Eu sei que o Tecronso puxando um assunto aqui do anúncio da Sony. Varejista ficou meio bravo com isso, alguns desenvolvedores também ficaram meio assim. Sim. Teve um rebuliçozinho, né? Fora a galera enchendo o saco nas redes sociais lá, qualquer coisa que a Sony posta. Os caras vão lá, perturbar, cadê a mídia física? Sem mídia física não tem como, não sei o que. Os caras estão, metendo bronca lá. Havia ali um espaço para conseguir ser mais, digamos, ativo comercialmente ou lançar o produto com um diferencial. Que é o seguinte, às vezes o cara faz um jogo, o jogo ele não faz muito sucesso. Aí ele lança a mídia física, os colecionadores impulsionam o mercado dele. Você entendeu? Isso acontece. Sim. E é nesse ponto que eu entro numa dica que eu dou para os nossos ouvintes. Cara, esse é o momento. Eu quero colecionar alguns jogos do PlayStation 3. É o momento. Quero colecionar alguns jogos do PlayStation 4. É o momento. Quero pegar alguns jogos e colecionar do PlayStation 5. É o momento. Por quê? Porque essa atitude da Sony, claro que ela... tô matando a mídia física. Ela matou o mercado contínuo, o futuro. Mas o atual ainda existe
ele vai se tornar mais caro. Eu já tenho visto no Mercado Livre, no Marketplace do Facebook, os caras aumentando os preços da mídia física do PlayStation 3. E eu tenho um monte de jogos de Play 3 aqui, detalhe. Eu tive o Play 3, né? Eu perdi 2 Play 3. Ainda insisti, peguei mais um. Mas aí eu ainda tenho ele até hoje funcionando, inclusive. Mas estão aqui os jogos, cara, parado. E tem um jogo lacrado até hoje, que é da Copa de 2014. Eu não abri porque eu não gosto de jogar, não gosto de futebol, então eu deixei ele lacrado aqui, tá guardadinho. Essa é a mina de ouro. Por quê? Daqui 2 anos, aí é a dica de ouro. Daqui 2 anos, quando tiver o shutdown, na verdade daqui 1 ano e pouco, né? Porque é início de 2028, Sim. a Sony não fabricará mais mídias a nenhum console. Então, a partir daquele momento, tudo que está no mercado vai começar a ficar mais raro, vai se tornar mais caro ainda. Exatamente, é ali que eu vou vender esse jogo aí que tá lacrado. Aproveitar, faturar uma graninha. Mas tem alguns jogos aqui. Vai negociar no Money. Então, eu falo, ó, $500 mil aí, pode ser, né? Que sabe? Você chegou a ver o vídeo que eu mandei de zoeira lá, que eu tenho uma case com CDs virgem da Sony aqui? Vi sim. Eu falei, eu lance R$3.000. É uma coisa da gente... Eu acho que é o mercado de entretenimento de mídia muito abrangente. Eu acho que não tem uma pessoa... tirando as crianças, é óbvio aí, mas da nossa época, pessoas com mais de 20 anos que não assistiam um filme em Blu-ray ou não assistiam um filme em VHS, DVD. Comprou aqueles 3 na banquinha, você se lembra? Cara, eu tenho um gravador de DVD até hoje em casa aqui. Pô, cara, a raridade. Eu tenho um leitor de DVD que veio junto com o Wii, que eu comprei, que o Wii veio desbloqueado. Só que eu nem sei onde tá esse leitor, mas eu sei que se eu acoplar ele aqui no PC dá pra usar. Acho que dá pra tanto ler mídia quanto gravar, só que hoje em dia, assim... Eu lembro que eu gravava jogos de PlayStation 2 com esse leitor. Boa. Eu acho que eu já gravei alguns também. Com o desbloqueio, o pendrive é mais ágil, né? Já incentivando a pirataria. Mas cada um faz o seu. Não, mas o console também já acabou, já foi, né? Console que já tá descontinuado, eu não vejo problema, não. E por isso que tá ficando. Um apêndice na notícia, saiu o desbloqueio do PlayStation 5. Eles aceleraram. E só se pensa em GTA esse desbloqueio. Cara, eu vi. Parece que eles conseguiram fazer até o Astrobot rodar legal, né? Pelos testes aí e tal. E avançaram. Vai rolar um System Desist. Vai. Com certeza o GTA, que é um baita de um jogo, a Sony vai fazer um acordo de botar uns arquivos lá pra ferrar esse desbloqueio. Já tá sendo feito. A galera não pode ser tola achar que esse trabalho todo visivelmente está sendo feito para GTA, de jogar GTA emulado no PlayStation 5 via PC, mas com certeza vão estar atualizados sobre essas ideias, vão lançar um estraga tudo e vai acabar com a alegria da galera. Vai dar ruim. Para isso, eles vão fazer um datamind num PlayStation 5 com o jogo. Exatamente, porque já tá tendo o desbloqueio do Play 5, ele já existe há um tempo. Só que ele não é muito bom. Ele pode ferrar. Então, assim, quem fizer o desbloqueio é muito arriscado. E o emulador não existia e do nada os crackers aí, os caras... Rapaz, agora eu fiquei com raiva aqui, vou fazer um desbloqueio aqui. Desbloqueio não, um emulador, né? Do nada já surgiu um emulador. Aí eu, caramba... Funciona uma gama muito pequena de jogos, menos de 10%. Sim, ele tá bem no comecinho. Acho que o único jogo... Eu sei que o emulador de Play 4, os caras correram pra fazer funcionar legal o Bloodborne, né? Que hoje em dia já roda lisinho já. Eu acho que o emulador é buscando esses exclusivos. É uma situação que vai acontecer com o GTA. Acredito que fique uns 6 meses antes de vir. Mas voltando pra questão da mídia física, que tem tudo a ver com o GTA. Será que... Aí vamos levantar teorias. Que a Rockstar fez um acordão com a Sony, vice-versa, e falou assim, vou lançar só digital pra já facilitar a morte desse segmento? Não veria... isso como impossível não, viu? Acho que já era um plano que já tava iniciando desde muito tempo, né? A Sony já deveria estar pensando nisso, né? E aí foi meio que conveniente, né? Tipo, a Rockstar anuncia primeiro, depois a gente vem e complementa. Mas aí acabou não dando muito certo. E não é falando que, por exemplo, a gente entende que a Sony é o momento da grande vilã na situação. Tem empresas que foram não favoráveis, mas eu acredito que a grande maioria foi favorável. Sim, porque o lucro é muito maior, né? Porque, por exemplo, pra quem não sabe, quando a empresa vai lançar uma mídia física num console, ela precisa pagar um valor por cada mídia, né?
produção do disco. Pra produção, exatamente. Mesma coisa que o Nintendo, os Game Key Card, os cartãozinhos lá, tem que pagar. Então a empresa paga um valor X e ela, claro, ela recebe um desconto em grande quantidade, né? Dependendo de quanta remessa ela quer vender física. E tem um gasto, né? Agora, a digital, ela poupa esse gasto e boa parte do lucro vai para a empresa. Então, tanto a Sony quanto a Capcom, ou a Square Enix, ou qualquer uma, vai ter um lucro muito grande. Então, as duas vão lucrar legal. Agora, quando tem a mídia física, as duas perdem dinheiro, né? De certa forma. Então, assim, eu acho que eu vejo mais aquela coisa meio assim, uma ganânciazinha de, vamos lucrar mais e tal. Não que a Microsoft também não possa tomar o mesmo caminho por agora também, né? Eu não duvidaria. Já tomou, na verdade. No Brasil não tem mídia física. No Brasil já começou, né? Então lá fora, não duvidaria de... Assim, a gente não tem aqui de cabeça, mas eu acredito que não foi só a região Brasil. Na verdade, toda a América Latina, que são todos os países da América Latina, incluindo o México, talvez. Sim, eu acho que foram vários países. Eu vou até fazer uma pesquisa rápida aqui pra gente ver. Mas enquanto isso, eu posso compartilhar uma teoria mirabolante aqui que eu tenho na cabeça, cara? Ó. Manda aí. Vamos lá. A Sony convenientemente anunciou esse lance do fim da mídia física. E tem rumores, mas são rumores. Rumores são especulações. Isso aqui é uma teoria minha também. É só uma teoria baseada em rumores, né? Mas já tinha rumores falando que a Sony estava pensando em um novo portátil. E também tinha rumores de que possivelmente o PS6 fosse um console híbrido. Mas são rumores. Nada confirmado nem nada do tipo. Então eu pensei assim, cara... Se isso fosse verdade, usar um Blu-ray em um console que vira portátil ia ser muito difícil de fazer. Não ia ser viável. Exato. Então faria sentido o quê? Um console totalmente digital ou uma nova mídia. Então o que ficaria mais barato? Totalmente digital ou uma nova mídia? Obviamente totalmente digital. Então eu penso que isso pode ser, é só uma teoria, claro, de que talvez o próximo console da Sony realmente possa seguir um caminho parecido com o da Nintendo, ser um console híbrido, ou até por conta do portátil que eles vão lançar, que talvez lance o console de mesa e um portátil. Então, é só uma teoria, né, claro. A teoria do console híbrido eu acho impossível. Por quê? Porque a Sony, ela não vai ter público aderente a isso. Por que a Nintendo consegue lançar um console híbrido? Porque ela tem um público. Porque ela trabalha todos os seus jogos para funcionar tanto no handle quanto no dock. Eu tenho uma questão que, por exemplo, eu acho que GTA 6 ele teria muito problemas de vir pro Switch. Eu acho, mas porque GTA 6 não saiu ainda, não dá pra saber. Aí você fala assim, mas o Switch ele tem o mesmo poder do Series S. O Series S vai ter GTA 6. Só que o Switch, quando você tira ele da dock e usa no modo manual, ele cai para mais da metade do desempenho. Ele cai de 4 teraflops para 1.7. Isso ocorre por conta da tecnologia de memórias e GPU que é igual de notebooks celulares para baixo consumo de bateria, porque senão não faria sentido. Se o Switch rodar com todo o seu poder enquanto ele está na bateria, a bateria dura minutos, entendeu? Não dura nada, exatamente. Tem uma baixa... Esse seria um problema, porque todo mundo que lança no Switch, ele lança um jogo com uma configuração de dock e uma configuração de handle. E é o mesmo jogo. Por exemplo, na dock funciona 4K, o handle funciona 720p ou 1080p, ou mais ou menos isso, entendeu? Sim. O Switch 1 já é, jogos caíam para 480p quando era no handle, muitos jogos. Isso. Vai de jogo para jogo. Sim. A Nintendo, ela já trabalha otimizando isso. Os parceiros, eles estão em outras plataformas, né? Um exemplo clássico aí é o Cyberpunk. O Switch tá rodando legal lá, muito bem. Quando entra no modo dock, ele joga para 720p e cai o FPS pela metade. Vai de 60 para 30. Mas no modo portátil, no caso, né? Portátil. Isso. E por que esse detalhe é interessante? Porque o público da Nintendo, ele já aceita essa configuração. Sim, da Sony eu acho que não. Porque o público da Sony é amarrado em gráfico. Tem isso não também. Joga portátil. Tem isso também. Tava vendo, por exemplo, com a experiência que eu tenho no Switch 2, assim, o que eu joguei de jogo atual que eu vi que ficou legal, né? É porque eles usaram DLSS também, né? O Resident Evil 9, ele roda em 1080p, tanto no modo dock quanto no modo portátil. 60 FPS, mas tem quedas em alguns momentos, ele não é 100% perfeito. E o Final Fantasy, ele roda muito bonito, acho que é 1080 tanto no dock quanto no portátil, mas também utiliza DLSS. Então esses foram jogos bem otimizados, acho que depende muito também da empresa, da otimização e do uso do DLSS, que é aí que tá, né? A IA ajudando, né, o jogo a rodar melhor.
Mas tem alguns jogos que tem uma performance um pouco mais abaixo, né? Isso acontece mesmo. Então é igual você falou, a questão é essa da PlayStation pra Nintendo é isso. A galera já tá querendo uma potência maior, já é mais exigente. O público não tá acostumado a jogar portátil, tanto que o PlayStation Portal... Eu até fiquei curioso pro PlayStation Portal vendeu bem, né? Apesar de tudo, apesar de não ser exatamente Não, o console. eu acho que é o seguinte, qual que foi o lance do PlayStation Portal? Ela falou assim, eu vou lançar essa jossa aqui, vai ter ali alguns milhões de idiotas que vão comprar. Gente, desculpa se alguém comprou. Mas ela apostou no fã. É que nem o Steam Deck, aposta no fã. É que nem o Nintendo Labo, aposta no fã. Eu acho que eles sabem, cara, isso aqui não é pro grande público, mas tem uma base fanboy que vai comprar. Que vai comprar e aquele. aí, é onde eu analiso essa questão do portátil da Sony, porque que ela tá matando a mídia física. Ela pode lançar um portátil, desse portátil ele vai ter versões, vai ter muitos jogos, mas vai ter jogos que não vai ter nele, entendeu? Sim. De repente, fala assim, olha, esse portátil ele vai rodar o God of War, um jogo de PlayStation 4. Ele vai ser essa configuração que eu falei, menor. Só que grandes lançamentos, acredito que não. E talvez a Sony lance um portátil para pegar um público-alvo aderente. Somente o Japão. Se ela for lançar um portátil que rode GTA 6, é muito caro. Tem isso também. Entendeu? Questão do custo. Que a gente tava até falando, acho que foi no começo do podcast ali, nessa questão da Sony também querer o lucro máximo, né? Então essa questão de acabar com a mídia física faz mais sentido a questão de ter um lucro maior do que essa teoria. Fatia. Isso, do que essa teoria que eu bolei, né? No caso, assim, foi uma teoria meio chutada de acordo com alguns rumores, mas faz total sentido, sim, que seja mais a questão de ter um lucro maior, né? De ganhar uma porcentagem maior nas vendas dos jogos, né? Dividir a fatia. Exatamente. Ela realmente olhou para esse mercado. Obviamente, esse mercado já era menor para ela e ela falou, não vou dividir mais a fatia. Acho que é evidente. Sim, é uma forma de saírem por cima. Mas, cara, assim, o que eu penso é que se eles quisessem... É porque de toda forma eles iam perder dinheiro, né? Não tem jeito. Mas se eles quisessem manter a mídia física, teria alternativas. Poderia simplesmente manter, só pra galera que gosta tanto no disco, manter um disco só pra validar. Não precisa acessar um código. Né? Pra colecionismo, Você poder... Coloca o disco lá, validou seu jogo. Toda vez que for jogar, encaixa o disco. Mas só pra validar. Só pra falar, vai rodar o jogo. Pra liberar, né, o seu jogo, no caso. Então, assim, pra quem é colecionador, legal. Só que, assim, uma coisa que eu achei curiosa, o Tecnos, que pouca gente tá comentando, é que apesar da Sony acabar com a mídia física, ela ainda vai vender a caixinha igual o GTA. Vai ser uma caixinha com códigozinho dentro. Então, as caixinhas, pra quem gosta das caixinhas, vai poder colecionar ainda as caixas, né? Ela vai ficar ganhando uma graninha ali no varejo, assim. Pra não abandonar de vez o varejo, ó. É essa a questão. Sim, inclusive... Mas a gente não pode negar que esse mercado que era 100% virou apenas 4%. Já estava morrendo há muitos anos. Foi reduzindo. Isso é um reflexo do público mesmo. Que eu acredito, cara, que pouca gente compra mídia física. Eu sei que tem gente que compra mídia física no PlayStation, vai ter um monte de gente que vai comentar, mas eu compro. Sim, mas ainda eu acredito que seja uma minoria, porque pra ela tomar uma decisão dessa, pode ter tido um impacto muito negativo na questão de vendas físicas versus venda digital. Mas que o pessoal fala, mas a mídia física vende, mas não tanto quanto a digital tem vendido. É até a questão dos lucros também, vai dar mais lucro digital do que físico, né? Sim, é que como você é tão pequeno no mercado, você acaba sendo engolido. O que aconteceu, e a gente tem que entender que é o seguinte, era uma mudança inevitável, ia acontecer. Agora, defendendo a Sony, você falou de PlayStation 6. Por exemplo, esse mercado já tá morto, teoricamente, concorda? Sim. Se eu coloco esse mercado no PlayStation 6, eu empurro ele mais 7 anos pra frente. Você entendeu? Vai tentar segurar ainda mais. Eu só levo o prejuízo pra frente. Porém, matando ele agora, eu posso lançar um console 100% digital, que eu não reclamaria, porque desde o meu PlayStation 5 foi digital, o meu Xbox é digital. Então, quer dizer, a gente já aceitou de certa forma. Se você olhar os números, o PlayStation 5 ele teve uma reformulação onde lançaram o Slim sem o disco. O disco você comprava à parte. A mesma coisa pro Pro. Sim, o Pro, verdade. ele não vem com o disco você compra à parte. Sim. E o público não reclamou. O público aderiu, na verdade. Acho que num certo ponto, mais que a gente entenda que foi uma atitude de comercial,
a gente entende que, de certa forma, ela foi preparando o público e o público aceitou. Foi se adaptando, né, às ideias. Sim, sim. Vamos assim, fazer a analogia. Vamos levar para o mercado que... outra plataforma, que é uma plataforma que eu acredito que ainda leve a mídia física por muitos anos, por conta do colecionismo, que é a Nintendo. Mas se a Nintendo lançar uma versão somente digital do Switch 2, nós estamos vivendo um momento de encarecimento das produções tecnológicas, principalmente questão de memória. E memória tem muito a ver com barramento. Quando você coloca uma nova mídia no seu console, você aumenta o nível de barramento, entendeu? E o console se torna mais caro. sim. Eu não sei se a galera que não conhece tecnologia, barramento é o seguinte: quando você faz a placa-mãe, as barras que levam as comunicações entre os componentes, temos de trilha, né? E o barramento de 64 bits, ele é bastante caro de produzir. Se você não coloca um leitor Blu-ray no seu console, você vai ter uma entrada menos. Se a Nintendo lançar um console digital mais barato, aos poucos ela vai converter esse público para o console 100% digital. Por quê? Porque ele vai ser mais barato. Tudo bem, a empresa pode incentivar, mas será que o público não quer? Porque prova disso que o público compra muito digital. Questão da Nintendo ainda assim, eu vi que eles publicaram alguns dados que a física tá quase empatada com o digital, então já tem uma adesão bem grande digital. Eu mesmo, assim, questão de jogos third parties, tem muitos que eu pego digital, até pela questão do preço, que eu vou ver, por exemplo, recentemente comprei o Final Fantasy VII Remake, né, a parte 1 e parte 2. Cara, um deles, Game Card, parte 1, eu ia pagar, acho que era 300, acho que é 300 e pouco, era 200 e pouco. Eu peguei os dois, né, as duas partes por 200 e pouco, 252. Então eu economizei pegando duas partes digital. Então ainda tem esse lado, né, de ser mais barato ali, aí é o contrário, né, é rema contra maré, né, fica mais barato digital. E é o que eu vejo, assim, desse lado. Então isso pode ser uma forma de já iniciar um processo de acostumar com o digital, porque é mais barato, mais cômodo. E teve até o lance que a Nintendo criou os cartões de jogos digitais, né? Que você até pode emprestar, né? Aqueles os virtual cards que você empresta por 12 dias. Enfim, então ela criou um ecossistema que já mostra que ela tem interesse ali no digital, quem sabe no futuro mais distante. Sim, é possível. Eu não acho que seja impossível a Nintendo aderir a um 100% digital. Só que acho que ainda leva um tempo mais pela questão das vendas altas do físico e tudo. Acho que ainda vai demorar, tal. Sim, e vai lembrar que ela prioriza o mercado do Japão. Sim, tem isso também. Isso aí, Brian. Concluindo, onde acha que... qual a sua dica, a sua opinião pro público que tá reclamando tanto? Cara... Tá farmando o clique em cima disso. É difícil, porque, tipo assim, a questão... Beleza, a galera pensa assim, pô, vou reclamar, vai resolver. Gente, mas assim, eu não sei se vocês viram também que, assim, no dia que a PlayStation anunciou que 2028 acabaria as mídias físicas, eu não sei se foi coincidência, se foi por causa de outro motivo, mas as ações da Sony deram uma subidinha. Então, assim, tá entrando dinheiro, né? Então, assim, eu acho que essa revolta é igual... Teve até um cara que fez uma análise falando assim, o lance da Sony é que ela vê da seguinte forma: o público no início vai chiar, vai reclamar, mas uma hora vai aceitar. Só vai ser momentâneo, né? Por isso que eu acho que até eles escolheram anunciar isso bem antes, pra galera já ficar preparada pra começar nos estágios ali de negação, de não aceito, pra depois ir esquecendo, quando chegar 2028 já aceitou, já esqueceu. Um console digital, sim, somente digital, e isso não vai ser uma discussão. Exatamente, foi uma estratégia boa, querendo ou não. Não sei se eles estão em acordo, pessoal. Visivelmente, eles estão em acordo tecnológico de que tanto Sony quanto Microsoft não vão lançar consoles físicos, consoles com mídia física. Para mim é evidente, baseado no que a gente vê agora, de que o PlayStation 6 e o Xbox X serão consoles digitais. A galera fala, nossa, cara, a maioria das vendas dos consoles hoje são digitais. Uhum. E a Steam acabou de lançar um console totalmente digital. Então, assim, eu concordo, é igual o Matheus falou, cada um vai fazer contraparte, né? Assim, eu sempre prefiro que as pessoas tenham sempre as duas opções, físico e digital. Até pro próprio consumidor em si, pra pessoa que compra, é legal ter essa opção de poder revender, poder emprestar, ter umas promoções melhores, né? Então, ao meu ver, eu acho mais interessante dessa forma. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não concordo da forma que a Sony tá seguindo esse caminho que ela tá seguindo de tornar tudo 100% digital. E ao meu ver, eu preferia que fosse
que ainda existisse a mídia física por muito tempo, né? Eu gostaria que a mídia física existisse, mas a gente não tem o que fazer, né, gente? Foi a escolha que a Sony tomou, mas eu preferia que a mídia física continuasse existindo. Na minha opinião, a mídia física deveria continuar existindo, a Sony deveria continuar lançando, nem que fosse só um disco ali pra validar. Mas é isso, é a minha opinião. Eu acho que não deveria acabar mais. Quem sou eu pra dizer, né? A empresa que decide, não tem muito o que fazer. Eu acho que a galera protestar... Eu não tô julgando, não acho que não tem que proibir ninguém de protestar. Tá no seu direito, você pode protestar. Agora, se vai resolver, gente, sendo bem sério, eu acho que não. E você, Tecnos, conclua o que você acha. Falando de gosto pessoal, eu diria, sim, pô, seria legal se ela alimentasse esse mercado de forma colecionista, mandando as mídias. Mas teria hipocrisia minha, porque eu lembro que eu só comprei 2 jogos físicos pro meu PlayStation 4. No meu PlayStation 5 nunca comprei jogo físico. Então, quer dizer, eu aderi, não é há 3 anos atrás. Eu aderi à mídia digital lá no PlayStation 3, que eu também comprava poucos jogos físicos, eu comprava só a maioria digital. Então, há mais de 15 anos eu já aderi à mídia digital. E talvez essa seja a grande crítica que a gente faz e que eu faço a mim. Cara, será mesmo que eu tenho o direito de reclamar? Por quê? Porque eu não incentivava. E é uma coisa que eu vi na internet, muita gente reclamando, falei, cara, mas esse cara só joga digital, tá na cara dele. Igual... Você olha pro streamer lá falando, aí você olha atrás dele, só tem estatueta, não tem uma case. Não tem uma case, Pois é, aqui mesmo, cara, eu não sei nem onde colocar os jogos de Play 3, que eu só comprava físico. Play 3, Play 4, o pouco tempo que eu tive o Play 4, grande parte dos meus jogos foram físicos. Pouquíssimos eu comprei digital, mas assim, por isso que eu até meio que questiono um pouco ali e tal, dou uma reclamada, mas eu falo... Era um costume que você trazia porque você usa muito o Nintendo como plataforma. Exato. Você tá acostumado a trazer assim. Exatamente, pra mim já é algo comum, assim, tipo, de ter muita mídia física. Mais colecionismo, igual você falou também. Mas é isso, gente, eu acho que não tem muito o que falar mais. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Tecnos, pra gente encerrar? Já deu, fala que nem o Charles, já deu. Já deu, né? Pois Morreu, gente, aceita. Não tem pra onde ir, galera. Então, deixa seu comentário aí o que você acha. Se você acha que a Sony pode mudar de ideia, que eu acho que não, tá? O que pode acontecer? Claro que tem algumas empresas reclamando, principalmente questão de marketing. Qualquer jogo que é anunciado nos vídeos da PlayStation, o pessoal só vai reclamar disso. E algumas empresas estão incomodadas com isso, mas vai dar em alguma coisa. No máximo, a Sony vai, sei lá, privar os comentários ou algo assim. Então... vai durar uns 3 meses, no máximo. No máximo. Ainda tem isso, a galera... semana que vem já não acabar. O pessoal vai esquecer, também tem isso também. Pessoal, vim aqui depois, né, durante a edição do podcast, só para acrescentar uma informação importante para vocês. A Sony se manifestou relacionada ao fim da mídia física, né? Ela deu a declaração novamente. Basicamente, eles disseram o seguinte, né? Foi feita essa declaração pela diretora financeira da Sony, Lin Tao, durante a sessão de perguntas e respostas. E ela disse basicamente que, segundo ela, o fenômeno não acontece apenas nos videogames, mas em praticamente todo tipo de conteúdo consumido atualmente. A executiva explicou que a Sony passou bastante tempo avaliando o cenário antes de definir uma estratégia. Pensamos muito sobre o futuro, analisamos essa questão cuidadosamente e chegamos à conclusão de que vamos seguir em frente com cautela, afirmou por meio da intérprete durante a conferência. Pela primeira vez desde anos, a Sony também comentou diretamente a ação negativa da comunidade. A Lin Tao reconheceu que os muitos jogadores têm uma relação emocional com a mídia física, que a empresa entende esse sentimento. No entanto, a empresa seguirá o plano de acabar com a produção de discos de maneira cautelosa. Resumindo, galera, ela praticamente falou assim: você achou o fim da mídia, você achou ruim o fim da mídia física? Problema teu, nós vamos continuar e dane-se. Vamos fazer o que a gente quiser. Se você não aceitar, muda de plataforma. Basicamente isso. Essa foi a declaração dela. Eu tô acrescentando aqui no podcast essa informação que saiu bem depois da gravação deste podcast. E é isso, gente. Obrigado a todos que ouviram o podcast. Obrigado ao Tecnos por participar. Deixa suas redes sociais aí, Tecnos. Pode falar mais alguma coisa se quiser. Me sigam lá no @Technoter, tanto no YouTube como no Twitter, quanto qualquer lugar. Isso aí. E quem quiser me acompanhar, galera, Nintendo aqui, né? @UniversoBigN, todas as plataformas. Eu faço lives também no @UniversoBigN Lives no YouTube. Quem quiser assistir as lives aí, geralmente estou fazendo sábado a partir das 5 horas da tarde, fazendo as lives. Atualmente estou jogando Donkey Kong Bonanza, mas quando você for assistir minha live, talvez esteja jogando outro jogo, mas por enquanto Donkey Kong Bonanza. É isso, não tem muito o que falar, mas eu ainda sou o cara que sempre vou ter o saudosismo de mídias físicas, mas também Vamos lançar uma versão física desse podcast. Então, né? Vou fazer uma versão disso.
Mas... CD pra você colocar no leitor que você não tem. Então... Mas fazer o quê, né? O futuro tá se caminhando ao digital, não tem pra onde correr, né? Ou a gente põe em pendrives e vende, né? E vende. Pendrive no podcast. Então, né? Botar todos os podcasts do Upload Geek. É poucos, né? Por enquanto tem poucos. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado novamente por ouvir. Obrigado, Tecnolus. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Valeu.